Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Se você está me vendo pela primeira vez, eu dirijo a Gutenberg Consultores, com auxílio de outros consultores, há mais de 44 anos, ou quase 44 anos, para ser preciso. Ao longo deste período, nós conduzimos já mais de 1.650 processos de outplacement. Somos também especialistas na área de coaching executivo. Na verdade, nós abrimos este campo de trabalho no Brasil em 1986, usando a expressão in-placement. E o nosso primeiro cliente foi uma empresa por nome Polidura. Fomos contratados pelo seu então presidente Antônio Carlos de Oliveira, um grande executivo do setor de tintas. Depois, à medida que o tempo foi passando, eu escrevi 15 livros, publiquei mais de 2.500 artigos, dirigi um programa de televisão durante 2 anos, do Grupo Abril, no canal Ideal, TV Ideal, Ideal TV. Fui colaborador da revista Você S.A. durante 10 anos, sob a gestão da grande jornalista Maria Tereza, hoje uma grande empreendedora. Ao longo desse período, eu tratei com as mais diversas pessoas, nos mais diversos níveis, jovens, adultos, homens, mulheres, etc. Profissionais bem-sucedidos e outros nem tanto. Nesta semana, eu estava conduzindo um processo de outplacement para um jovem executivo da área industrial, e ele me contou sobre uma das tragédias de sua vida. De acordo com ele, quando ele tinha 13 anos, o seu pai, que era um cortador de madeira de eucalipto no interior de São Paulo para alimentar as fábricas da Suzano Papel e Celulose. À noite, alguém bateu na porta e o pai, pensando tratar-se de algum vizinho, pediu para que um de seus filhos abrisse a porta para que a pessoa pudesse entrar. E ele o fez. Na verdade, este indivíduo era um ladrão que viera para roubar a sua casa. Travou-se então uma briga, uma luta entre o seu pai e o bandido. E o bandido matou seu pai com 2 tiros no seu peito. Nesta ocasião, este executivo tinha apenas 13 anos. E ele falou: Gutenberg, meu pai era um homem analfabeto. Minha mãe, uma mulher muito simples, mas muito sábia. E foi muito difícil para eu e os meus irmãos sobrevivermos. Nós não tínhamos modelos, nós não tínhamos influências que nos fizessem crescer. Até que um dia, um de meus irmãos mais velhos cresceu, se formou, venceu na vida, e eu segui o caminho dele, e hoje eu ocupo uma posição de uma gerência geral de operações industriais. E ele disse: eu fiz tudo isso porque me dediquei aos livros, me estudei, me formei e fiz de tudo para acertar na vida. Eu tenho certeza que ainda tem um futuro brilhante pela frente, pois daqui a 2 ou 3 anos, se Deus assim o permitir, eu quero ocupar uma posição de diretor de uma grande fábrica. Eu já tenho conversado com ele durante mais de uma semana, diariamente. E eu estou convencido de que este rapaz terá grande sucesso no seu processo de recolocação. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para dizer que, para você que me vê, que me escuta, você não precisa ter nascido num berço rico, num berço influente, que você não precisa ter visitado Harvard University, Yale, Princeton, Stanford, Oxford, London School of Economics, a Fundação Getúlio Vargas, a USP, para você se tornar uma pessoa vitoriosa em sua vida. O que você precisa
cultivar para ter sucesso na sua vida, em primeiro lugar, é ter um objetivo de vida. Pois aquele que não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Ou, como dizia Goethe, e Sêneca também falou isso, que quando você tem um foco, um objetivo, e você se dirige para aquele objetivo, todas as forças do universo conspiram a seu favor. 2. Você precisa saber quais são as opções possíveis para a sua carreira. O que você quer fazer? Eu tenho um sobrinho, um médico, novo, 34 anos, e quando ele era pequenininho, ele morava com meus pais, porque a sua mãe era divorciada. Uma irmã minha, uma mulher muito atenciosa, uma mulher muito dedicada a 2 filhos que ela tinha, e ela tratava aqueles 2 filhos com um esmero tremendo. E minha mãe, conversando com esse pequenininho de 2 anos, o doutorado, ela dizia para ele: meu filho, como eu gostaria de vê-lo como médico para você tratar de sua avó. O tempo passou. O ato se formou em medicina. Passou com brilhantismo durante o seu período de faculdade. Hoje ele tem um escritório em Caruaru e um escritório na cidade do Recife. Sua esposa é médica, ela é uma especialista na área de anestesia e forma um casal esplendoroso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, a despeito do conselho de minha mãe, do pedido de sua avó, ele atendeu a este chamado. Qual é a sua opção? Meu filho, seja um médico. Seja um médico. E quando eu converso com a minha família sobre todos os meus sobrinhos, eu tenho um orgulho tremendo. São 22, todos formados, todos prosperando na vida, para um avô que tinha apenas o 2º ano primário. Primeira coisa então, objetivo de vida. 2, opção de carreira. 3, preparo, estudo. Você não pode deixar de estudar nos dias de hoje. Ou, como eu sempre digo, aquela frase, aquele célebre comentário de Confúcio: você tem de buscar o conhecimento como se você estivesse vendo uma pessoa à sua frente e você nunca pode tocá-lo. Por quê? Porque o conhecimento é infinito. E, como dizia Sócrates, quanto mais eu sei, mas eu compreendo que nada sei. Você há de estudar e se preparar, que é super importante para a sua carreira. Em 4º lugar, eu diria para você que há uma coisa importante: procure se associar com pessoas que são iguais ou superiores a você. Meu pai costumava me dizer o seguinte, não apenas para mim, mas para os seus 9 filhos: meus filhos, procurem uma árvore que dê muita sombra. Procure uma árvore que dê muita sombra. O que ele iria dizer com isso? Que a gente deveria procurar se aproximar daquelas pessoas que podiam sublimar as nossas vidas, elevar as nossas vidas, fazermos nós crescer. Eu sei por mim particularmente que esse foi um conselho que até hoje eu obedeço, dado pelo meu pai. Procure uma árvore frondosa, porque lá você terá sombras, você terá frutos, você terá um lugar para repouso, entre tantas e tantas outras coisas. 5º lugar, seja leal aos seus propósitos. Tenha um propósito de vida. Não seja como uma folha seca que vai para onde o vento assopra. Não. Tenha um propósito determinado e siga-o, mesmo que a curto prazo você não veja nenhum resultado. Não, os resultados virão, porque você não planta uma semente hoje para colher amanhã. Até mesmo a alface precisa 3 meses para você colher. Imagine um carvalho. Carvalho leva anos. Leva anos. Então,
O propósito é uma questão importante. Uma outra questão importante, e eu falo muito isso para todos os meus sobrinhos: estudem uma ou mais línguas. Aprendam inglês, aprendam alemão, falem bem o português, porque aí você terá uma amplitude maior de leitura. Eu me lembro que quando eu comecei na consultoria, na década de 70 e 80, os livros que chegavam ao Brasil de administração eram todos em inglês. Tínhamos muita pouca coisa em português. E a minha fonte de cultura era a Livraria Cultura. A grande Livraria Cultura, no centro da Avenida Paulista. Centro da Avenida Paulista. Era lá onde eu enriquecia a minha cultura. É tanto que hoje eu tenho uma biblioteca com mais de 8.500 livros. E esses livros, 95% foram comprados na Livraria Cultura. Eu acho até que eu poderia abrir uma pequena Livraria Cultura com a minha biblioteca. E eu estudo todo dia, eu me preparo todo dia para nunca contar a mesma história àquelas pessoas às quais eu estou assessorando. Isso é muito importante para você. Eu espero que você se espelhe no exemplo que comecei com essa minha breves palavras para você. Não importa onde você nasceu, não importa quem é seu pai ou quem é sua mãe, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua formação. Mas se você obedecer esse regramento que eu acabei de citar para você, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso em sua vida pessoal e profissional. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. Ou, se tiver interesse em nos contatar, ligue para nós ou nos mande um e-mail para contato@gutenberg.com.br. E aí nós teremos o maior prazer em assistir. E se puder ainda, adquira os livros publicados e escritos por mim, como por exemplo, Cartas de um Coach Executivo a Seu Filho, Fui demitido e agora, demissão não é o fim, Fui contratado e agora, Empregue o seu talento, Lições de Salomão para o bem viver, O princípio da sabedoria, entre tantos e tantos outros livros. E eu agradeço a você, caso você goste desses trabalhos, que você me indique para os seus amigos. Foi um prazer enorme falar com você e eu espero reencontrar na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!